Olá, muito boa noite para você, eleitor, telespectador aqui da TV Direta. Estamos ao vivo para mais uma entrevista com mais um dos candidatos que disputam a eleição suplementar deste ano de 2017, eleição que ocorre no dia 2 de abril. Quero cumprimentar, agradecer a você, telespectador, e também aos nossos patrocinadores aqui desta série de entrevistas que estamos promovendo com os candidatos. É a TV Direta procurando de forma imparcial e isenta levar até você as informações e as propostas, as análises e soluções de todos os problemas que o município enfrenta e a posição e a postura de cada candidato referente aos problemas que são apresentados. Por isso, a sua participação é muito importante, a sua audiência. Convide o vizinho agora, a tia, o avô, o papai, a mamãe, para assistir e poder ajudá-lo a definir em quem votar na eleição do dia 2 de outubro. Quero agradecer também aqui à Justiça Eleitoral de Mococa, em nome do juiz Dr. Sansão Ferreira Barreto, juiz da 73ª Zona Eleitoral, e cumprimentar também a todos os funcionários lá do cartório eleitoral, em especial ao Alberto e toda a sua equipe lá do cartório, que estão contribuindo com mais uma eleição aqui no município de Mococa, em menos de 6 meses. Bem, hoje eu recebo aqui no estúdio do TVD, da TV Direta, o candidato definido por ordem de sorteio. Eu entrevistei na segunda o candidato Elias de Sisto, ontem o candidato Nani, hoje recebo o candidato Dr. Vanderlei Martins, que na urna se apresenta como delegado Vanderlei. Passemos então ao currículo do candidato. Vanderlei Fernandes Martins Júnior é casado com a advogada Flávia Vidal de Carvalho Martins e tem 2 filhas, a Laura, de 9 anos, e a Letícia, de 4 anos. É pós-graduado em Direito Penal, foi aprovado no concurso público de provas e títulos para a carreira de delegado de Polícia do Estado de São Paulo em 2003. Trabalhou na cidade litorânea de Caraguatatuba por 4 anos e há 8 está à frente da Delegacia de Polícia de Mococa, administrando a segurança pública da cidade. Em 2015, pelos relevantes serviços prestados à população de Mococa, recebeu o título de cidadão mocoquense. Especializou-se em diversos cursos pela Academia de Polícia, a Cadepol, dentre os quais destacam-se os de inteligência policial, investigações de organizações criminosas pelo FBI e gerenciamento de crise. Os trabalhos de investigação dirigidos pelo Dr. Vanderlei Fernandes Martins Júnior renderam-lhe diversos elogios funcionais ofertados pelo governo do Estado de São Paulo, pela Delegacia de Polícia, pela Delegacia Geral de Polícia e pelo Poder Judiciário e também pela Câmara Municipal de Vereadores de Mococa. Dr. Vanderlei, muito obrigado por ter aceito o convite. A nossa entrevista está preparado, tudo pronto para levar ao conhecimento dos eleitores as suas propostas e as suas ações caso seja eleito. Boa noite. Boa noite, Balista. Boa noite à população de Mococa. Para mim é um prazer estar aqui hoje e poder falar um pouco dos nossos projetos, dos nossos planos para a administração de Mococa. Me sinto muito feliz em estar aqui hoje, muito feliz em poder concorrer, ao cargo de prefeito municipal, que é a oportunidade de eu trabalhar ainda mais pela população de Mococa. Obrigado, Balista. Nós que agradecemos a sua presença aqui, lembrando como foi definida a ordem entre os candidatos, a ordem do sorteio hoje é o seu dia, e a gente sempre orienta o candidato. Nós faremos algumas perguntas pela emissora e vamos intercalando. A partir do momento que eu faço a pergunta, o senhor tem 2 minutos e meio, até 2 minutos e meio. Deu tempo, eu vou ter que ser o chato e cortá-lo para que não haja prejuízo e a gente seja imparcial e isento. Faço uma réplica, o senhor tem mais 1 minuto para responder. Depois a gente vai alternando entre as perguntas dos outros concorrentes que já estão aqui. Nós vamos escolhendo entre qual pergunta o senhor quer responder e a gente vai intercalando da mesma forma. Sempre a pergunta, uma réplica e o tempo de 2 minutos e meio para responder. Peço ao senhor que da mesma forma que os outros, haja de forma coerente e respeitosa também com os demais concorrentes. Tenho certeza que não teremos problemas com relação a isso. Bem, vamos passar então à primeira pergunta. Dr. Vanderlei,
Você faz um trabalho elogiável à frente da delegacia de polícia. Delegado de polícia é um cargo de carreira e tem uma hierarquia a ser respeitada. Mococa está passando por uma situação complicada, principalmente com relação à saúde financeira do município. Ou seja, sem recursos é quase que impossível colocar em prática os projetos e ações do seu governo. O que o levou a correr esse risco e aceitar esse desafio, sabendo que, se eleito, terá poucos recursos para investimentos? O senhor tem 2 minutos e meio para responder. Veja bem, Balista, eu estou há 8 anos à frente da Delegacia de Polícia de Mococa, sou delegado de carreira, concursado, servidor público de carreira. E esta foi uma oportunidade que eu abracei após um convite do nosso deputado Baleia Rossi e a aceitação do nosso partido aqui em Mococa pela nossa candidatura. Todos nós sabemos que a Prefeitura Municipal de Mococa passa, assim como outras prefeituras do país todo, por uma crise grave financeira, fruto inevitável de alguns equívocos administrativos, não é? Então nós aceitamos esse desafio porque nós temos certeza que nós podemos trabalhar mais e mais em prol da população de Mococa. Mococa me recebeu de braços abertos e por isso eu aceitei esse desafio, para colocar a casa em ordem, tapar onde estão vazando os recursos e seguirmos no caminho do desenvolvimento da cidade. Eu tenho certeza que, junto com esse povo trabalhador, com esse povo guerreiro que é o povo de Mococa, nós poderemos juntos levar Mococa ao desenvolvimento merecido. Nós vamos fortalecer ainda mais a segurança pública, nós vamos trabalhar junto à saúde, trabalhar na educação e, principalmente, com os apoios recebidos, gerar emprego ao povo de Mococa. Incentivar o empresário que aqui já está instalado, que tem condições de gerar mais empregos e abrir as portas para novas empresas que queiram se instalar no nosso município. Ok, candidato, muito obrigado pela resposta. Passo, então, a réplica ao senhor. A sua função de delegado exige uma questão que muitas pessoas, às vezes, gostam, outras pessoas não gostam. Isso o senhor considera que pode prejudicar ou não a sua candidatura? O senhor tem mais 1 minuto para a resposta. Veja bem, eu tive a satisfação enorme de, ao sair às ruas como candidato, ser recebido de forma extremamente carinhosa pelas pessoas. Um fato que me surpreendeu e me deixou muito feliz e emocionado. Não só a mim, quanto a minha família. Eu tenho certeza que aqueles que acreditam no trabalho reto, honesto, no trabalho direito, que é desenvolvido por um servidor público, que é pago pelo servidor público para trabalhar corretamente e exercer sua função, acredita no nosso projeto e eu tenho certeza que o fato de ser delegado de polícia não irá de forma alguma atrapalhar nossa candidatura. Ok, candidato, muito obrigado pela resposta. Então, conforme a ordem estabelecida aqui pela TV e em comum acordo com os demais candidatos, passaremos então aos envelopes. O senhor tem aí o direito de escolher de qual dos seus concorrentes você quer responder a primeira pergunta. Vamos por ordem alfabética. Vamos pela ordem que está aqui? Sim? Vamos lá então. Pergunta da candidata Elisângela Maziero. Vou olhar aqui para não cortar a pergunta. Vamos ver. As perguntas chegam antes, vem envelopes lacrados. E nem mesmo eu sei o que está sendo perguntado aqui. Vamos lá, então, passemos à pergunta. A limpeza pública é um serviço fundamental. Quais são as suas propostas para a manutenção com qualidade deste serviço pela Prefeitura? O senhor tem 2 minutos e meio para responder. A limpeza pública, é claro, passa pelo funcionalismo público. E, inevitavelmente, nós temos que valorizar o funcionário público. Porque com a valorização, com o incentivo, o funcionário se compromete. Nós temos certeza que Mococa tem condições plenas de melhorar ainda mais a limpeza pública do nosso município. Nós sabemos que hoje a Prefeitura Municipal de Mococa tem um convênio com a Secretaria de Administração Penitenciária para que seja auxiliado, não na limpeza, mas na manutenção das praças, enfim, dos logradouros públicos. E isso auxilia também na limpeza pública.
Contudo, nós temos certeza que hoje a prestação de serviço de limpeza pública pode ser melhorado cada vez mais. De que forma? Valorizando o funcionário público de carreira para que ele se sinta motivado a trabalhar cada vez mais em prol do nosso município. Ok, candidato, muito obrigado pela resposta. Passemos então à réplica que eu faço ao senhor. Sabemos que muitos municípios enfrentam muitos problemas com relação à limpeza pública e falta conscientização também por parte dos órgãos públicos para o que hoje se prega, que é a coleta seletiva. As pessoas separarem o seu lixo e esse lixo ser reaproveitado, né, reutilizado ou que seja feita usinas de reciclagem para trabalhar com esse lixo. Nesse sentido, o senhor pretende terceirizar esse setor para que Mococa possa trabalhar melhor essa parte? Ou o senhor acha que dá para fazer uma educação e trabalhar melhor nisso? O senhor tem 1 minuto para responder. Eu acredito em parcerias. Parcerias geram frutos excelentes para a administração pública. Então, sem dúvida, nós iremos estudar parcerias para principalmente a reciclagem do lixo, a coleta seletiva e principalmente incentivar o morador, o munícipe mocoquense a passar a fazer essa separação dos resíduos, né, em sua casa, com planos, enfim, com projetos que o incentive a tomar essas medidas e posteriormente, com a parceria do público-privada, a podermos fazer aí, enfim, uma usina de lixo e tratar o lixo de forma mais consciente e de forma ambiental. Ok, candidato, muito obrigado pela sua resposta. Passemos então a mais uma pergunta. Candidato, a saúde dos municípios é compartilhada com os governos federal e também estadual. Quem acaba sofrendo mais com esse modelo são os municípios, que por obrigação têm que aplicar 15% da sua receita na saúde, mas acabam aplicando bem mais, a gente conhece, e os problemas continuam. Falta remédios, médicos especializados e exames também, veículos com comodidade para transporte de pacientes fora do município, pronto-socorro sobrecarregado, enfim. Como você pretende resolver todas essas demandas desta área tão sensível da população mocoquense? O senhor tem 2,5 minutos para a resposta. Veja bem, a saúde pública no nosso município tem gastado cada vez mais recursos na tentativa de melhoria. Contudo, o que a gente vê é o contrário. Se gasta cada vez mais e a qualidade cai cada vez mais. Então nós precisamos, passo novamente pela valorização do funcionário público, pela valorização de quem está prestando esse atendimento e pela humanização da saúde. E quando eu falo humanização da saúde é como um todo, não apenas no atendimento primário, mas no secundário e no terciário, inclusive no transporte do paciente, que a gente tem durante essa campanha eleitoral que é curta, então nós temos que andar bastante, ouvido muito que o transporte da saúde não está legal, as ambulâncias não estão legais e é isso que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar do começo, meio e fim do atendimento primário, secundário e terciário e até mesmo no transporte desses pacientes. A saúde, como dito, é obrigação, é uma repartição de obrigações entre o governo federal, estadual e municipal, mas não podemos deixar de cumprir nossa parte e cobrar do governo estadual e federal soluções e auxílios para que nós possamos ter uma saúde pública humanizada, decente e que o povo mocoquense merece. Bom, doutor, muito obrigado pela resposta. Passo então a réplica nesse sentido. Muitos municípios têm se gastado muitos recursos trabalhando a prevenção. Nós sabemos que a prevenção ela é importante em todas as áreas, né? É devido se gastar sim com a prevenção, mas muitas vezes não se tem resultado por outras questões. Esgoto a céu aberto, ruas sem asfalto, enfim, são vários outros problemas. O trânsito que ocorre lá vai para a saúde, as drogas, enfim. O senhor pretende adotar quais medidas de prevenção para que a saúde de Mococa possa melhorar um pouco mais? O senhor tem 1 minuto para responder. Sim, Balissa. Prevenção sempre foi a melhor opção, investir em prevenção. Nós temos projetos direcionados justamente para a prevenção.
não só a prevenção, mas também o auxílio, né, de quem já está sofrendo algum mal, seja ele o tabagismo, o alcoolismo, as drogas. E nós temos instrumentos dentro do município para nos auxiliar. Nós temos que incentivá-los, capacitá-los cada vez mais. Nós temos o CAPS, nós temos o CREAS, que é a assistência social, o CAPS já ligado, né, ao Centro de Atendimento Psicossocial, atende álcool e drogas, enfim. Nós temos um conjunto de instrumentos, nós vamos fortalecer ainda mais para termos uma saúde pública humanizada que o povo mocoquense merece. Bom, doutor, muito obrigado pela resposta. Quero lembrar ao senhor, da mesma forma que ontem lembrei aqui o candidato Nani, que você tem até 2 minutos e meio para responder. Então, use bem o seu tempo, né? Porque o eleitor que está nos acompanhando está esperando as ações dos candidatos e quando der o tempo, vou ser o chato aqui, vou ter que cortar. Mas o senhor pode usar os 2 minutos e meio que tem direito e 1 minuto para a réplica. Vamos passar então a mais uma pergunta? Vamos lá. Vamos à pergunta da candidata Elisângela. Bem, vamos lá, candidato. Nosso país tem uma forte carga tributária sobre as empresas, nos mais diversos setores de produção. No plano de governo que o senhor encaminhou para a Justiça Eleitoral, na página 2, no capítulo Proposta para a Geração de Emprego e Renda, está previsto instituição de programa de IPTU progressivo para forçar a ocupação dos terrenos vazios no Distrito Industrial. Assim, pergunto, o senhor pretende aumentar ainda mais a carga tributária das empresas com a criação do IPTU progressivo? O senhor tem 2 minutos e meio para responder. Pelo contrário, o que nós queremos é incentivar quem produz, quem mais produz, de acordo com a sua produção, paga menos. Quem está ali deixa ocioso, enfim, isso pode ser aplicado em todas as regras. Nós temos que incentivar, nós temos que valorizar quem produz, quem gera emprego, quem gera renda. Essa é a nossa medida. Incentivar, não aumentar, diminuir cada vez mais, proporcionalmente à produção, à geração de empregos. E é isso que nós temos ouvido do empresário mocoquense, que aqui está instalado e não consegue crescer. Não consegue crescer porque a administração municipal não deixa, a prefeitura municipal não deixa. Essa é uma reclamação unânime de todas as empresas que eu visitei durante a campanha eleitoral e que eu venho visitado. Uma reclamação unânime. Nós não conseguimos crescer, nós não temos incentivo da prefeitura municipal. Nós não vamos aumentar a carga tributária, pelo contrário, nós vamos diminuir de quem produz. Quanto mais se produz, quanto mais gera emprego, nós vamos diminuir, nós vamos alargar, nós vamos deixar de sufocar o empresário mocoquense, que não consegue crescer por falhas administrativas da prefeitura municipal. Ok, candidato, muito obrigado então pela sua resposta. Faço então a réplica, sabendo que todos os municípios do Brasil, o país por si só passa por severa crise econômica, as pessoas sem emprego e tudo mais. Eu te pergunto, hoje muitos municípios, o governo federal está praticando reformas que a população critica e está se opondo a elas. E há a possibilidade de criação de novos impostos para custear a máquina pública. Mococa não está diferente numa situação financeira. O senhor acredita que é possível, mesmo assim, isentar, ou seja, a prefeitura deixar de receber impostos? O senhor tem 1 minuto para responder. Eu não acredito que seja possível deixar de receber. O que nós temos que é dar subsídios para o produtor, seja ele industrial, seja ele agrícola. O que eu disse é que nós temos que incentivá-lo e diminuir a carga tributária. E isentar não tem como. Nós estamos passando por uma crise econômica nacional enorme. Quando eu digo nacional, Brasil, Estado e município. Mas nós precisamos incentivar quem gera emprego e renda. Por isso, naturalmente, irá fortalecer cada vez mais o nosso município. Gerando emprego e renda, o dinheiro circula e nossa economia se torna mais forte. Ok, candidato. Muito obrigado pela resposta. Passamos então a mais uma pergunta.
Da mesma forma que eu fiz ao candidato Elias, também ao candidato Nani, faço ao senhor. O senhor tem uma opção apenas para escolher. Vamos lá. Se você tivesse R$ 1 milhão no cofre da prefeitura, para qual desses problemas você daria prioridade? Trocaria e renovaria a frota da saúde, que possui veículos com pouca comodidade, com muitos anos de uso, o que leva o gasto com manutenção e aumento também do gasto do combustível, ou você aplicaria esse recurso no condomínio Pôr do Sol para realizar a infraestrutura do bairro e amenizar o sofrimento dos moradores daquele local? O senhor tem 2 minutos e meio para responder. Dinheiro público é uma coisa muito séria. O prefeito municipal se torna um administrador público e principalmente do dinheiro público. Então é uma coisa muito séria. Toda decisão com dinheiro público, ela deve ser uma decisão técnica. Nós devemos avaliar onde está o problema que mais deve ser atendido rapidamente. Em relação a esses dois fatores, pôr do sol ou frota na ambulância, hoje eu posso dizer com toda segurança, com toda certeza, que nós deveríamos tecnicamente aplicar nas ambulâncias. Por quê? Eu te explico por quê, cidadão mocoquense, principalmente morador do Pôr do Sol. Porque 1 milhão para o Pôr do Sol, primeiramente, não poderia nem ser investido. Nós não temos o Pôr do Sol hoje como um loteamento regularizado no nosso município. E, infelizmente, pasmem, senhores moradores do Pôr do Sol, por falta de vontade política da Prefeitura Municipal. Ontem eu estive em visita na Secretaria de Habitação do Governo do Estado de São Paulo e pude ver, inclusive documentalmente, que existem 2 processos para a regularização do Pôr do Sol 1 e 2 do programa Cidade Legal do Estado de São Paulo, que faz convênio com o município que se interesse a regularizar determinado loteamento, e estão parados. Estão parados por inércia do poder público municipal de Mococa. 2 processos, um parado desde 2015 e o outro desde dezembro de 2006. Falta de documentação, falta de competência da Prefeitura Municipal de Mococa para resolver o problema. Porque regularizando os loteamentos, os condomínios, sendo regularizados, devidamente regularizados, o poder público tem por obrigação e condições de levar saneamento básico, água tratada e asfalto. E é por isso, por uma decisão técnica, que eu faço a opção pelas ambulâncias. A nossa vontade é de resolver o problema do Pôr do Sol. E o meu compromisso é esse, nós vamos resolver, porque basta vontade política. Ok, doutor, muito obrigado pela resposta. Passo, então, a réplica baseado no que o senhor disse sobre renovar a frota. Hoje há uma grande demanda justamente pelos pacientes que fazem hemodiálise. O tratamento é muito sofrido, é desgastante, não só da hemodiálise, mas quem faz tratamento de câncer também no Hospital de Barretos. Falando especificamente da hemodiálise, muitas pessoas pedem para que se crie um centro aqui em Mococa. O senhor considera isso possível na sua gestão? O senhor tem 1 minuto para responder. Eu acredito que seja possível, porque nós temos o conhecimento, nós sabemos que 37%, quase 40% das pessoas que fazem hemodiálise em São João da Boa Vista são pacientes de Mococa. Então nós acreditamos que nós podemos brigar com o governo estadual e federal, nós precisamos de auxílio, nós precisamos de dinheiro, mas nós acreditamos que nós podemos batalhar e muito para trazer esse conforto para o paciente. E isso passa pela humanização da saúde. Quando a gente fez a opção pelas ambulâncias, é justamente isso. Dentro da humanização da saúde está a melhoria do transporte deste paciente, que já está doente, já está sofrendo, já está passando por uma dificuldade tremenda na sua vida e não merece ser tratado da maneira como é tratado. Ok, candidato. Muito obrigado pela sua resposta. Passamos, então, a sua resposta para uma pergunta ou do candidato Nani ou do candidato Elias de Sisto. Vamos pela ordem alfabética para o Elias. Elias de Sisto. Vamos lá, então. Cortar aqui o envelope para a gente ver qual pergunta vem do candidato Elias de Sisto.
Pergunta: o senhor conhece o prédio da escola Hortência Freire Machado? Há possibilidade de implantar cursos noturnos também nesta escola? O senhor tem 2 minutos e meio para responder. Veja bem, o curso noturno, a escola, ela é uma pasta, a educação é uma pasta de extrema importância. Eu não posso decidir a implantação de este ou aquele curso em essa ou determinada escola sem primeiro conversar com o diretor de educação. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ouvir, nós vamos delegar funções para os diretores. Nós não governamos sozinhos, nós não somos monarcas. Para isso, nós vamos trabalhar em equipe e decidir. Toda decisão será tomada em conjunto. É claro, eu, sendo eleito como prefeito municipal, terei a decisão final, mas ela será tomada em conjunto com a equipe. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua resposta. Passamos então à réplica que eu faço para o senhor. Pessoas despreparadas têm ocupado cargos importantes nas prefeituras, sem a menor competência para tal. O resultado disso é um município caro e ineficiente. O que será feito no seu governo para acabar com o apoio político em troca de favores e cargos públicos? O senhor tem 1 minuto para responder. Política, ela é feita, a boa política. O que é política? É a arte de gerir o bem público. É a ciência de administrar a coisa pública, que pertence a todos nós, cidadãos. Para ocupar um cargo dentro de uma prefeitura municipal, a pessoa tem que ter competência, tem que merecer. A escolha tem que ser técnica. E é assim que nós vamos agir, priorizando a meritocracia, a competência e o mérito daquela pessoa em ocupar. Nós não vamos lotear cargos, mesmo porque esta foi uma das condições que eu impus para aceitar esse desafio de trabalhar por você, mocoquense. Trabalhar em prol da população, com respeito e compromisso com o povo. Ok, candidato. Muito obrigado pela resposta. Passemos então à última pergunta aqui da emissora, antes da gente ir para o intervalo. Pergunto para você. Uma das críticas que você recebe quanto à sua candidatura é pelo fato de não ter nascido em Mococa. Você considera que este fator o prejudica? O senhor tem 2 minutos e meio para responder. Eu posso falar com toda convicção que o fato de não ter nascido em Mococa em nada me preocupa e eu tenho certeza que em nada importa para os cidadãos mocoquenses. Mococa, como eu disse, é uma cidade extremamente acolhedora, de pessoas acolhedoras, de pessoas trabalhadoras, guerreiras e que respeitam o próximo. Quando aqui cheguei há 8 anos atrás, eu, minha esposa e minha filha mais velha de apenas um ano, fomos recebidos de braços abertos pela população mocoquense. A minha segunda filha, a Letícia, de 4 anos, aqui nasceu, aqui foi gerada. Mococa foi escolhida por mim e por minha esposa para que possamos criar nossas filhas. Eu tenho certeza que o povo mocoquense não tem qualquer tipo de preconceito com pessoas do bem que vêm aqui se instalar, aqui trabalhar e aqui produzir pela cidade de Mococa. Eu amo Mococa e tenho certeza, pelas andanças que eu tenho feito nas ruas, que o povo não se importa com o fato de eu não ter aqui nascido. Não nasci, mas escolhi aqui para viver com minha família. Ok, candidato, muito obrigado pela resposta. Passamos então à réplica. Além da sua atividade profissional de delegado de polícia aqui de Mococa, delegado titular, qual outra atividade o senhor exerce na área social do município de Mococa? A gente sabe que os políticos sempre participam de um movimento social, né, ou de alguma instituição e veem naquela aceitação popular um desejo para postular um cargo público. Né? Qual atividade o senhor participa, além de ser delegado? O senhor tem 1 minuto para responder. Veja bem, Balista, eu tenho um orgulho muito grande de não ter me colocado como candidato, mas de ter sido escolhido e de ter me colocado, sim, à disposição de Mococa. E eu acho que tem que ser assim. Política não pode ser encarada como carreira. Política, você tem que sentir
o chamado, e o chamado da população para exercer aquele cargo que é de dedicação total, que é de servir a população. É claro que no meu seio familiar de amizades, a gente participa, né, de diversas agremiações, relações sociais, mas a gente fica um pouco tímido de falar, né? Mas nós temos ajudado diversas instituições, eu, minha esposa advogada aqui no município, atende pela assistência judiciária de forma voluntária, se inscreveu na assistência judiciária, que a gente sabe que a prestação jurisdicional depende muito dessa situação da assistência junto ao advogado, junto à justiça, para formar a justiça. Então é isso, nós temos trabalhado bastante também, não com intenção política, mas com intenção de servir a população. Ok, candidato, o tempo esgotou. Nós vamos então para o nosso intervalo aqui dessa série de entrevistas e na sequência o Dr. Vanderlei Martins, delegado Vanderlei, continuará respondendo aqui as nossas perguntas e as perguntas dos demais concorrentes que estão aqui nos envelopes lacrados. Fique com a gente, é a TVD de Olho no Voto. Bom, já estamos de volta ao vivo aqui com a nossa entrevista, recebendo todos os candidatos a prefeito de Mococa que disputam a eleição suplementar do dia 2 de abril. Mococa, em sua história, passando por uma nova eleição, um novo processo eleitoral, onde os candidatos têm pouco tempo, né, de campanha, poucos recursos, e a TV viu, né, fazendo o seu papel democrático e social, uma possibilidade de contribuir com você, eleitor mocoquense, a ajudá-lo a definir o seu voto no dia 2 de abril. E hoje eu recebo aqui o candidato delegado Vanderlei, que também é um dos postulantes a ser o novo prefeito de Mococa. Candidato, continuamos aqui com as nossas perguntas. O novo prefeito de Mococa terá que assumir e já buscar alternativas para uma solução de um problema sério. A folha de pagamento do funcionalismo público está dentro do limite prudencial que manda a lei de responsabilidade fiscal. Caso seja eleito, como você irá negociar esse novo dissídio que já ocorre após a posse do novo prefeito, esse novo reajuste salarial, uma vez que os funcionários públicos já estão com os salários defasados? O senhor tem 2 minutos e meio para responder. O funcionário público vem sendo massacrado pela administração pública municipal. Não é valorizado, consequentemente não é motivado e não tem a retribuição salarial adequada. Nós temos uma realidade absurda aqui de funcionários públicos que recebem menos de um salário mínimo. Alguma coisa está errada. E eu tenho certeza que é ineficiência da administração pública municipal. Como nós vamos sanar isso? Nós vamos cortar onde está sendo o dinheiro direcionado de forma desnecessária. Assim como em uma casa, assim como em uma família, em momentos de crises, nós temos que cortar despesas desnecessárias. E é isso, nós temos um quadro de assessoria gigantesco, desnecessário, ocupado por pessoas que não são funcionários públicos de carreira. Esse dinheiro poderia muito bem ser direcionado àqueles que fazem jus, que prestaram concurso para servir a população de Mococa. E é dessa maneira que nós vamos valorizá-los, salarialmente, profissionalmente, para que possam, de forma motivada, servir cada vez melhor a população de Mococa. Dessa maneira, cortando gastos desnecessários, principalmente em assessoria. É claro, existem inúmeras outras maneiras, mas dentro da lei, respeitando o direito adquirido, principalmente respeitando o funcionário público de carreira, nós vamos valorizá-lo e dar o aumento merecido. No mínimo, a reposição da inflação, que não tem ocorrido no nosso município. Ok, candidato, muito obrigado pela sua resposta.
Como Mococa não é diferente dos demais municípios, em algumas áreas a gente diz que tem funcionários sobrando. Em outras áreas a demanda é maior, tem funcionários faltando, né? Em virtude disso, muitas reclamações com relação a terrenos sujos, mato, falta de limpeza, falta de manutenção. O senhor pretende abrir novos concursos e considera que esses cortes apenas da assessoria sejam fundamentais para levar e fazer o reajuste que o funcionário tanto merece e precisa? O senhor tem 1 minuto para responder. Não basta o corte de assessoria. Como eu disse, nós temos que verificar o panorama total do funcionalismo. Readequar a alocação de funcionários. Realmente existe isso. No lugar tem mais funcionários do que deveria ter, no outro tem menos. Então nós precisamos reuni-los, nós precisamos estudar a situação e tomar as providências que têm que ser tomadas. Uma delas é essa, colocar o funcionário público onde é necessário e diminuir o quadro onde é desnecessário. Isso é gestão pública, isso é administração pública em prol do funcionário e, consequentemente, em prol da população mocoquense. Ok, candidato. Muito obrigado pela resposta. Passamos então a mais uma pergunta do seu concorrente. Continuamos com o candidato Elias? Sim. Vamos lá então. Mais uma pergunta. Pergunta do candidato Elias. Candidato, hoje tivemos manifestações em todo o país contra o governo Temer, propostas de mudanças na Previdência, aposentadoria, etc. Como filiado ao PMDB, mesmo o partido do presidente Temer, qual a sua opinião sobre a proposta de reforma da Previdência que vai extinguir direitos dos trabalhadores e vai impedir que muitos consigam se aposentar? O senhor tem 2 minutos e meio para responder. Eu, como funcionário público, não concordo também com a forma que a reforma previdenciária está sendo colocada. É lógico que não existe nada definido ainda pelo governo Temer. Existe uma proposta que está sendo analisada, será votada, será discutida. A reforma é necessária? Sim, é necessária, mas não da forma como está sendo feita. E democracia é isso. Democracia é colocar um assunto para ser discutido, ser analisado, principalmente com audiência pública e participação de diversos setores da sociedade, setores públicos, setores privados, enfim, e principalmente os interessados, que lançam mão do INSS, desculpem-me, para ter sua aposentadoria futura. É claro, a idade da população tem aumentado, mas a reforma da Previdência não pode ser feita goela abaixo do segurado, de forma alguma. Tem que haver participação popular, haver discussão, para aí sim chegar ao consenso de todos e aí sim ser votada e aprovada. A virtude está no meio. E é assim que eu entendo a reforma da Previdência. Ok, candidato. Obrigado pela resposta. Bom, passo então a réplica dentro do que o senhor disse. Toda reforma necessária, todo projeto tem que ser discutido, né, no âmbito municipal. Todo projeto encaminhado, toda ação de um novo prefeito tem que passar pelo crivo dos vereadores, que são os representantes, né, da sociedade, foram eleitos, devem fiscalizar e aprovar ou não os projetos que vêm do Executivo. Nesse sentido, o senhor, caso seja eleito, irá já pegar uma Câmara que já está formada, né, sem base de sustentação política, ou seja, uma Câmara de oposição. Como o senhor pretende trabalhar isso para que seu governo possa ser frutífero para a população mocoquense? O senhor tem 1 minuto para responder. Eu pretendo trabalhar em parceria com o Poder Legislativo. Mococa não precisa de discussão política, não precisa de briga política. Mococa precisa de união política, porque brigas, egos e orgulhos, quem tem a perder é apenas a população. Nós não queremos brigar, nós queremos unir, nós queremos trabalhar em prol da população. E é isso que nós queremos fazer com a Câmara, dialogar em prol da população. Não queremos batalha, queremos diálogo, porque só assim a população de Mococa será respeitada e terá o compromisso de seus governantes, tanto do Poder Executivo
quanto do Poder Legislativo, trabalhando em prol do povo e não em prol de si mesmo. Ok, candidato, muito obrigado por sua resposta. Passamos então a mais uma pergunta. Antes quero pedir desculpa, né? Esqueci de cumprimentar o candidato a vice-prefeito na sua chapa, o doutor médico cirurgião Felipe Naufel, que estava aqui na TV com a sua esposa Flávia, junto com a esposa do Felipe também, a Thairese, e junto com os filhos. Eu quero cumprimentá-los também e perdão pelo esquecimento. A pergunta que faço é a seguinte: sabemos que o cargo de vice-prefeito é de expectativa e que representa um custo mensal acima de R$ 7.000 para os cofres públicos. Caso seja eleito, qual será a atuação do seu vice para justificar o recebimento deste salário? Ele ocupará alguma diretoria? O senhor tem 2 minutos para responder. O Felipe será nosso vice-prefeito. Irá nos auxiliar em São Paulo, junto ao PSDB, na busca de recursos. Irá semanalmente se deslocar até São Paulo na busca dessa articulação política com o governo do Estado de São Paulo. E irá nos substituir naturalmente quando de nossas ausências, também em busca de recursos para o nosso município, tanto no governo federal quanto no governo estadual. Eu tenho certeza que o Felipe irá desempenhar de forma eficaz e brilhantemente o seu posto de vice-prefeito. E nós temos também um projeto para rever o salário do vice-prefeito. O Felipe apoia e nós vamos trabalhar para isso, porque nós entendemos que o prefeito deve receber a verba de representação, ele deve receber pelos dias trabalhados. E o Felipe tem esse mesmo pensamento. Contudo, hoje nós não temos essa realidade em Mococa. Hoje ele recebe o salário de aproximadamente 7 mil e poucos reais. Nós vamos mudar essa realidade, mas eu tenho certeza que o Felipe vai desempenhar o cargo de vice-prefeito de forma eficaz, ao nosso lado, em prol da população mocoquense. Ok, candidato, muito obrigado pela resposta. Passamos então para a réplica, né? A função, né, do vice-prefeito, muitas pessoas consideram ser apenas um cargo político para ajudar o prefeito a conquistar o eleitor e ganhar uma eleição, depois o vice-prefeito é esquecido. Neste caso, o senhor tem o partido do PMDB no governo federal, o partido do seu candidato a vice no governo estadual já há muitos anos. Sabemos também que tanto no governo federal e no governo estadual existem recursos. O que falta são bons projetos feitos com análises técnicas, todo feito por engenheiros, por arquitetos, toda assessoria, para que o município consiga trazer esses recursos que muitas vezes estão parados. Como o senhor pretende trabalhar para trazer esses recursos para Mococa? O senhor tem 1 minuto para responder. Dentro do nosso programa de governo, dentro do nosso projeto de governo, existe a criação de um escritório específico para elaboração de projetos. Por quê? Sem projetos, nós não conseguimos recursos. Não adianta o prefeito ou o vice-prefeito se deslocar de Mococa até São Paulo ou até Brasília em busca de recursos se não tiver o projeto. Isso é fundamental, isso é planejamento, isso é compromisso, isso chama-se competência. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar um escritório específico para, junto com a população mocoquense, através de ideias, através de representantes, através de associações, criar projetos e aí sim, munido desses projetos, bater a porta do governo estadual, bater a porta do governo federal e trazer recursos. Nós vamos pedir, nós temos o apoio e nós vamos conseguir, eu tenho certeza. Ok, candidato. Muito obrigado pela resposta. Então, passamos aqui a pergunta do candidato Nani. O senhor. Lembrando a todos vocês de casa que na próxima semana, em um modelo diferente, nós estaremos recebendo novamente todos os candidatos para mais uma rodada de entrevistas. Pergunta do candidato Nani. Doutor Vanderlei, o prédio da antiga Saema foi desapropriado na gestão do doutor Antônio Naufel. A desapropriação não foi feita em consenso com o proprietário.
A comissão que fez a avaliação do prédio avaliou muito abaixo do mercado. O valor depositado em juízo para a desapropriação foi questionado na Justiça e a Prefeitura teve o direito de desapropriação suspenso, mesmo depois de ter tomado posse do prédio e ter desmontado o telhado do mesmo. Por conta disso, mais de 1 milhão do município está bloqueado para pagar os danos causados no prédio. Pergunto, caso eleito, o senhor pretende resolver esse problema? 2 minutos e meio para a sua resposta. Ao ser eleito, nós assumimos o compromisso de gerir a coisa pública, como eu disse. Nós temos o dever, com técnica e competência, de assumir problemas. Porque se a pessoa não estiver disposta a aceitar o desafio de enfrentar os obstáculos que surjam durante a sua administração municipal, ela não deve nem se candidatar ao cargo de prefeito. Todas as questões pendentes da Prefeitura Municipal serão analisadas de forma técnica e com compromisso para que sejam solucionadas da melhor e mais rápida forma possível, protegendo sempre o dinheiro público, que é a coisa mais importante que nós administramos. Ok, candidato, muito obrigado pela resposta. Um dos outros problemas que nós temos aqui no município de Mococa, vamos dizer, na parte da agricultura, o município tem uma malha viária rural extensiva que às vezes falta manutenção para o escoamento da produção. O que o senhor pretende fazer para que o produtor possa escoar e produzir ainda mais? O senhor tem 1 minuto para responder. Nós pretendemos criar entrepostos para que essa produção seja recebida e direcionada ao consumidor, seja ele final ou aquele que irá comprar para repassar essa mercadoria. Mas o grande segredo para auxiliar o produtor e escoar a sua produção é a criação de entrepostos. E isso está dentro do nosso projeto. Criar entrepostos para facilitar o escoamento da produção dos produtores rurais de Mococa. Ok, muito obrigado pela resposta. Passamos então a mais uma pergunta. Candidato, qualquer projeto que estabelecemos é necessário, acima de tudo, ter recursos financeiros. Ontem esteve aqui o candidato Nani, disse que a ex-prefeita Maria Edna deixou uma dívida de 33 milhões de reais. A ex-prefeita, quando assumiu a prefeitura, disse que herdou uma dívida de mais de 70 milhões de reais. Você tem conhecimento dessas dívidas? Se tem conhecimento, não irá depois, caso vença as eleições, dizer que não pode promover melhorias para esta ou para aquelas áreas, porque assumiu uma prefeitura endividada? O senhor tem 2 minutos e meio para responder. Eu não posso jamais utilizar dívidas como desculpas para não trabalhar em prol da população. Dívidas existem. Se não me falha a memória, talvez estes números não estejam perfeitamente corretos. O conhecimento que eu tenho é de uma dívida de aproximadamente 20 milhões da Prefeitura Municipal de Mococa. Não sei se esse número é o correto, eu não sou bom com números, mas eu sei que ela existe. E eu sei que nós vamos enfrentá-la e não vamos utilizá-la como obstáculo para trabalhar para o povo. A dívida existe, tem que ser administrada de forma competente, técnica, correta, mas não pode ser, de maneira alguma, utilizada como desculpa para a ineficiência da prestação do serviço público pela Prefeitura Municipal. Ok, candidato. Passo então a réplica. Nesse sentido, como capitalizar, então, recursos para fazer todos os investimentos que o senhor se dispõe a realizar como futuro prefeito, caso seja eleito, que estão no seu plano de governo? O senhor tem 1 minuto para responder. Nós precisamos gerenciar melhor os recursos da Prefeitura Municipal de Mococa. Como eu disse, nós precisamos melhor administrar o dinheiro, a entrada do dinheiro e principalmente a saída desse dinheiro. Aí entra cortar excesso de assessorias, valorizar o funcionário público, colocando ele em cargos de chefia, encarregatura e direção. Dessa forma, economizando, colocando a casa em ordem, como eu utilizei o exemplo da família, que está passando por uma grave crise financeira. Cortar onde não tem necessidade, aonde pode, porque aonde não pode nós não devemos cortar. Nós temos que procurar incentivos,
bater mais uma vez a porta do governo federal, a porta do governo estadual, para que nos auxiliem a gerar, principalmente, emprego e renda para o município. Gerando emprego e renda, naturalmente o dinheiro surge, circula, inclusive para a Prefeitura Municipal. Porque nós sabemos que diversos trabalhadores, muitas vezes, não quitam seus débitos, dentre eles débitos junto à Prefeitura Municipal, porque não tem condições financeiras de quitar seus débitos. Emprego e renda, essa é a solução para a nossa cidade. Ok, candidato, muito obrigado pela sua resposta. Passamos então à última pergunta aqui dos seus concorrentes. Pergunta do candidato Nani. Vamos lá. Doutor Vanderlei, a sua coligação é composta pelos partidos PMDB, PSDB, DEM, PRP, PTB e PSC. Caso o senhor seja eleito, qual seria a sua política com relação aos cargos em comissão, visto que fez alianças com 6 partidos? O senhor pretende cortar algum gasto, algum cargo em comissão? O senhor tem 2 minutos e meio para responder a pergunta do candidato Nani. Alianças são necessárias, apoios são necessários, mas eu prego uma nova política. Um apoio não é sinônimo de cargo comissionado. Eu não vou lotear os cargos comissionados de Mococa. Nós vamos, pelo contrário, nós vamos reduzir os cargos comissionados, porque a prefeitura precisa economizar. Eu não faço conchavos políticos. Como eu já disse aqui no início da nossa entrevista, uma das condições que eu coloquei para assumir esse desafio de trabalhar ainda mais pela população de Mococa é trabalhar de forma livre, sem amarras. E é dessa forma que nós vamos trabalhar. Precisamos de apoio, mas nem por isso vamos lotear cargos. Esse é o meu compromisso com a população de Mococa. Bom, candidato, faço a réplica. Então, hoje nós sabemos que o país vive um momento ímpar, né? Uma tensão política muito grande com a divulgação dos nomes do processo da Lava Jato, vive uma tensão econômica muito grande em virtude da crise financeira, ou seja, são milhões e milhões de desempregados, pais de família que não têm condições de colocar o alimento nas suas casas. Dessa forma eu pergunto para o senhor, mesmo sem nunca ter tido uma experiência política, o senhor considera que dá para resolver o problema da geração de emprego no município de Mococa? O senhor tem 1 minuto para a resposta. Eu tenho certeza. A geração de emprego e renda em Mococa passa por vontade política. Como eu disse, diversas visitas que eu fiz, empresários de pequeno, médio e até grande porte, a reclamação é unânime. Eles não possuem incentivo da administração municipal já há alguns anos para crescer, para gerar mais empregos. E essa é a forma que nós vamos trabalhar, incentivando o empresário mocoquense, criando vagas de emprego e abrindo as portas para empresas que queiram se instalar no nosso município. Mococa é uma cidade segura e isso já é meio caminho andado para o empresário se interessar. Contudo, ele chega aqui, ele faz uma pesquisa entre os empresários e tem uma realidade muito dura pela frente. Não existe apoio da administração municipal local. Comigo haverá apoio, nós iremos apoiar, porque nós sabemos que apoiando o empresário que já está instalado e abrindo as portas para os que queiram vir instalar, nós vamos melhorar muito a qualidade de vida do povo mocoquense. Ok, candidato, muito obrigado. Passo então a última pergunta desta nossa entrevista de hoje. Teremos um outro momento na semana que vem, também durante o debate, no dia 30, para que o senhor exponha mais as suas ideias e ações para a Mococa. A sua candidatura tem o apoio do deputado federal Silvio Torres, também do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ambos sempre receberam expressivas votações em Mococa. O Silvio Torres já chegou a receber 18 mil votos aqui em Mococa, mas contribuem muito pouco com projetos e emendas para a cidade, principalmente o Silvio Torres já foi secretário de Estado. Quando visitam Mococa, antes eles passam por São João da Boa Vista e lá deixam milhões e milhões. E quando chegam aqui,
o anúncio é de alguns R$ 1.000 apenas. Qual será a sua postura, caso seja eleito, para cobrar, não só dos deputados, do caso Silvio Torres, mas dos demais deputados e do próprio governador, mais programas sociais, recursos para infraestrutura urbana, recursos para reforma de escolares, compra de veículos e tantas outras coisas que se fazem necessárias em Mococa, candidato? O senhor tem 2 minutos e meio para responder. O apoio do deputado federal Silvio Torres e do governador do estado, do excelentíssimo senhor governador do estado, Geraldo Alckmin, foram naturais, foram espontâneos. Então, a partir do momento que eles fazem o apoio à minha candidatura de forma natural e espontânea, nós podemos pedir, nós podemos cobrar que olhem por Mococa. E é isso que eu vou fazer. Eu vou cobrar que olhem por Mococa. Mococa precisa também acordar para o cenário político estadual e até nacional. Nossos políticos tradicionais, salvo algumas exceções, não se preocuparam em apoiar um candidato, por exemplo, a deputado estadual para a nossa cidade. Nós dependemos de recursos de deputados de outras cidades, de a cidade vizinha de São José do Rio Pardo, por exemplo, que tem como número de habitantes o número de eleitores de Mococa, ou seja, uma cidade menor que Mococa. Então nós precisamos acordar. E é isso que eu quero fazer. Foi mais um motivo que eu aceitar o desafio e trabalhar cada vez mais pelo povo de Mococa. Imprimir uma nova política, uma renovação, uma mudança, uma virada de página na política mocoquense. E eu tenho certeza que com o apoio da população nós conseguiremos fazer com que Mococa acorde, principalmente no cenário político, porque eu tenho certeza que se depender do teu povo, trabalhador, guerreiro e acolhedor, que é o povo mocoquense, nós vamos conseguir. E, candidato, obrigado pela resposta. Passo, então, a última réplica desta entrevista. Você é ligado à área da segurança pública e Mococa possui 2 distritos, o de São Benedito das Areias e o distrito de Igaraí, ambos distantes da cidade, o que faz com que a população sofra, principalmente com a questão da segurança, pois não há nenhum posto da Polícia Militar e nem mesmo da Guarda Municipal. Como você pretende resolver este problema e qual é o seu projeto para a área da segurança pública? O senhor tem 1 minuto para responder. Nós vamos assumir o papel frente à segurança pública, porque o município, há alguns anos, lavou as mãos em relação à segurança pública. O que nós conseguimos fazer foi por dedicação exclusiva, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, a qual eu dirijo com muito orgulho há 8 anos nesse município, a qual eu trabalho 24 horas. Nós vamos capacitar a Guarda Municipal do município de Mococa e dar a ela função essencial, função direcionada à segurança pública, em especial aos 2 distritos, Igaraí e São Benedito. Nós vamos montar um posto da Guarda em São Benedito das Areias e um posto da Guarda em Igaraí. E além disso, nós vamos colocar 2 delegacias eletrônicas, tanto em Igaraí quanto em São Benedito, para que o cidadão, o morador daquele local, não tenha que se deslocar até a cidade, até o centro da cidade e solicitar seu boletim de ocorrência. Basta vontade política. A delegacia eletrônica basta um computador ligado à internet e auxiliado pelos guardas municipais que estão ali no posto instalado naquele distrito, eles poderão fazer perfeitamente e notificar as ocorrências para que o Estado tenha conhecimento da ocorrência policial naquele local. Ok, candidato, obrigado pela resposta. Chegamos ao fim, então, das nossas perguntas e, como de costume, passo aqui para suas considerações finais, o momento de você conversar com o eleitor mocoquense, o telespectador que está nos acompanhando e aquele eleitor que ainda não se decidiu, está aproveitando esta oportunidade para poder saber o que pensa sobre vários assuntos, cada um dos candidatos. O senhor tem 2 minutos e meio, então, para suas considerações finais. Eu me senti muito à vontade de participar dessa entrevista. Estou muito contente de poder disputar esta eleição municipal para prefeito, de poder contribuir ainda mais pela população de Mococa. Eu tenho certeza que no decorrer desses dias, desta reta final, nós iremos mostrar ao povo mocoquense que nós teremos respeito
com a coisa pública, com o direito público. Nós teremos compromisso com o povo, que é a pessoa, o cidadão, é a pessoa mais importante do município. Nenhuma autoridade é mais importante que o povo, o cidadão, porque é ele que trabalha, é ele que ali vive com sua família, é dali que ele tira o seu sustento e é esse povo, trabalhador e guerreiro, que precisa de atenção do poder público. O poder público precisa olhar pelo cidadão, pelo munícipe. E é com muita vontade, com muita alegria, que nós daremos continuidade a essa campanha. Peço que me desculpem pelo pouco de timidez nas ruas, mas eu tenho certeza que cada vez mais o povo de Mococa, a população de Mococa, tem me deixado muito à vontade com seu carinho, com seus abraços, com seu sorriso. Obrigado, povo mocoquense, pela essa oportunidade de trabalhar, de fazer cada vez mais por você. Ok, candidato. Nós agradecemos também, né? O senhor foi convidado, aceitou o nosso convite para passar aqui por esta primeira sabatina, para que possa responder as perguntas de interesse da população mocoquense e também de forma que fique gravado, né, para que as pessoas e também a TV possa cobrar depois tudo que foi dito com relação a todas as propostas. Nós agradecemos muito a sua participação. Vou virar para aquela câmera para poder encerrar aqui a nossa entrevista de hoje, agradecendo principalmente a você, telespectador, que está acompanhando e nos dando aqui um feedback sobre a postura de cada candidato, o que você está achando de cada candidato que está passando por aqui. Amanhã, né, quinta-feira, eu recebo a candidata Elisângela Maziero, que também disputa o cargo de prefeita de Mococa. Agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer a toda a equipe da TV Direta que trabalha por detrás das câmeras e que nos ajuda a fazer esta entrevista ao vivo. Obrigado também à Justiça Eleitoral, à pessoa do Dr. Sansão, pela confiança e credibilidade aqui na nossa emissora. Amanhã a gente volta com uma nova entrevista. É a TVD de Olho no Voto. Você assiste agora o reprise com o programa Saúde, com a doutora Eliana Mazzucato. Uma boa noite e até amanhã.